Se você ainda não me conhece, eu sou o Felipe do canal Te Levo na Mala e esse é o nosso novo quadro de gastronomia chamado Tempero de Família. A receita de hoje, além de muito fácil, é uma das mais saborosas e mais versáteis que eu já preparei. A gente vai aprender a fazer hoje quiche Lorraine. Fica até o final do vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e principalmente mande para os seus amigos. Tudo que vocês estão vendo aqui será utilizado na receita de hoje, tá? Mas primeiro vamos começar pela massa porque ela precisa ficar na geladeira descansando por pelo menos 20 minutos. Vamos lá, para começar a nossa receita, primeiramente com uma tigela para que a gente coloque todos os nossos ingredientes, vamos centralizar. Depois meio quilo de farinha de trigo. Pessoal, nunca se esqueça que o momento da pesagem é muito importante, tá? Então sempre meça, sempre pese a quantidade certa. A gente vai pesar aqui então 500 gramas de farinha de trigo e a gente já vai partir para a pesagem também da manteiga. Eu preciso que a sua manteiga esteja em temperatura ambiente ou gelada, 150 gramas, e a gente vai utilizar essa manteiga para tentar fazer uma farofa com a farinha de trigo. Se você não sabe, a receita da quiche é uma receita alemã, mas atualmente o local onde a quiche foi inventada, lá no século XVI, fica no sul da França. A gente vai amassar agora com a ponta dos nossos dedos a manteiga e a farinha e tentar formar meio que uma farofa. Não se preocupe se a sua massa ficar um pouco, como é que eu poderia dizer? Seca. Se a sua massa estiver seca, não se preocupe, porque o próximo passo é acrescentar água gelada. A gente vai acrescentar agora 5 colheres de água gelada na nossa massa e a gente volta para o processo de sovar essa massa. Você vai perceber que não tem nada a ver com a massa de pão, não tem nada a ver com a massa de bolo, é realmente uma massa estilo massa podre, só que a massa podre ela é feita com farinha de trigo e muita manteiga. Aqui a gente tem uma quantidade específica. Se você não quiser usar manteiga, você pode usar qualquer outro tipo de gordura. Não existe uma exigência que seja manteiga. Depois a gente vai passar agora a nossa massa para a nossa bancada e a gente vai continuar esse processo aqui. E se você perceber que a sua massa mesmo assim continua um pouco dura, você pode ir acrescentando aos poucos um pouquinho de água. Isso vai fazer com que a sua massa possa chegar ao ponto indicado. A partir de agora a gente vai sempre dando formato de bolinha para a nossa massa para deixá-la descansar. A gente não vai colocar essa massa diretamente na geladeira. A gente vai precisar de um papel filme, de um papel plástico, aquele plástico de cozinha ou até mesmo um papel alumínio. A gente vai colocar essa bolinha dentro desse papel e a gente vai levá-lo para a geladeira para descansar por pelo menos 25 minutos. É muito prático. A gente vai deixar a massa descansar durante o tempo que a gente vai precisar para fazer o nosso recheio. Pessoal, enquanto a nossa massa descansa, a gente vai agora limpar e preparar todos os ingredientes para o nosso recheio. Eu escolhi fazer uma torta de alho poró, uma quiche de alho poró, então eu vou usar cebola, alho e alho poró. Eu vou agora amassar os alhos para depois descascá-los e depois eu vou fazer o mesmo procedimento com a cebola. A gente vai passar agora para a higienização do alho poró, que é a parte mais difícil. Eu vou tirar essas raízes que vêm no alho poró, dos dois eu vou utilizar 2 alhos porós e depois eu vou cortá-los para lavá-los, tá? Até porque dentro dessas folhinhas de alho poró pode ter bastante terra, então é importante que você higienize bem. Uma vez que ele está bem limpinho, a gente vai cortar em rodelinhas e colocar em um escorredor de macarrão para lavar mais uma vez e depois poder refogá-lo. Agora a gente vai cortar o alho, a gente vai cortar a nossa cebola, tudo da forma que você acha melhor. Aqui em casa eu sempre corto um pouco mais rústico mesmo que o meu pai e minha mãe prefiram que eu corte um pouco mais fininho. Mas como eu estou cozinhando, eu vou cortar do jeito que eu quiser. E na sua casa, faça do seu jeito ou do jeito que a sua família preferir. A gente vai agora colocar uma frigideira no fogo, um fio bem generoso de azeite e a gente começa refogando o nosso alho. Depois que o nosso alho chegar naquele ponto bem douradinho, já quase crocante, a gente vai adicionar as nossas cebolas e deixá-la ficar quase transparente. Somente depois disso que a gente vai colocar óleo poró. Mas nesse tempo a gente coloca sal, eu vou colocar também um pouquinho de páprica defumada e picante. Agora, em um cantinho da panela, a gente vai acrescentar o nosso alho poró já lavado e vai deixar refogado. Enquanto o alho poró está refogando, a gente vai agora preparar o recheio da nossa massa. É isso mesmo, a gente está fazendo uma parte do recheio, mas a parte líquida do recheio é a parte que vai dar aquela cremosidade dentro da nossa quiche. Nós vamos precisar de 4 ovos e essa massa, esse recheio, é o recheio padrão para todos os quiches. Inclusive, na antiguidade, eles só utilizavam isso. 4 ovos, 250 ml de leite gelado e 250 ml de creme de leite também gelado, se possível creme de leite fresco. E aí você pode temperar do jeito que você achar melhor, sal, pimenta, orégano,
tomilho, pimentão, o que você achar mais indicado. Não se preocupe, você vai perceber que essa parte do recheio fica muito líquido, mas é normal. O ovo vai fazer com que ele chegue a uma consistência mais cremosa e não vai ficar melequento. Fica tranquilo, eu sei que tem gente que não gosta de ovo cru e principalmente ele não fica com gosto de ovo. Nesse caso aqui, você pode incrementar do jeito que você achar melhor. Eu só coloquei um pouquinho de tomilho, um pouquinho de pimenta e um pouquinho de sal. A gente vai dar um confere agora para ver se o nosso recheio, que é o alho poró, a cebola e o alho já estão no ponto certo. E a gente vai agora reservar e esperar o procedimento de montagem da nossa quiche. Para você montar a sua quiche é importante que você tenha formas com fundo removível, tá? Como essas que eu tenho aí. Eu fiz uma quantidade de massa que dá para utilizar em duas formas. As minhas formas têm aproximadamente 20 centímetros cada uma. A gente vai colocar agora a nossa massa na bancada e vamos começar a abrir. Você vai perceber que a minha massa ficou um pouco quebradiça. Isso pode ser devido à falta de manteiga. Se eu tivesse colocado um pouquinho mais, talvez ela teria ficado um pouco melhor. Eu vou fazer um corte circular na minha massa para conseguir moldar dentro da minha forma. Você vai perceber que a minha forma de moldar não ficou muito profissional, mas o que importa aqui é que você siga a receita na sua casa. Inclusive, a minha massa ficou um pouco grossa. Tem outra forma de fazer a massa um pouco mais fácil, que é comprando massa podre no mercado. Você pode comprar a massa pronta e fazer, mas não é a mesma coisa. Eu vou agora moldar essa massa dentro da minha forma e todo o sobressalente da massa a gente vai cortar e reservar, até porque a gente tem duas formas. Agora você pode ir apertando para deixar essa massa o mais uniforme possível dentro da sua forma, sem nenhum tipo de medo. A massa não vai quebrar e uma vez que a massa está ali dentro, é muito mais fácil de você manusear. Lembrando, tá? Não jogue fora o que sobra da sua massa. A gente vai utilizar para fechar a nossa outra forma. A gente vai perceber que uma forma ficou super bonitinha e a outra ficou um pouco deformada, mas não tem problema. A ideia era essa mesmo, a gente tinha massa suficiente para fazer duas quiches. A gente vai agora pegar e fazer um macete bem interessante que eu aprendi aqui na escola de cozinha. A gente vai pegar papel manteiga e vai enchê-lo com feijão ou com algum tipo de grão que possa fazer peso. A gente vai levar essa massa para o forno e a gente precisa que a massa não cresça. Se você colocar essa forma sozinha no forno, ela vai fazer com que a base da massa ela enche. Então coloque feijão, grão de bico, lentilha, o que você quiser e o que você tem em casa. A gente vai deixar essas duas formas no forno por aproximadamente 10-15 minutos a uma temperatura de 180 graus. Eu não gravei para vocês essa parte, mas a gente vai deixar as duas formas dentro do forno por pelo menos 10 minutinhos. Aqui as minhas massas já estão prontas, eu vou retirar esses dois envelopes com feijão de dentro da minha forma e vou começar agora o procedimento de cortar os queijos e o presunto. Eu utilizei aqui peito de peru defumado. Eu vou cortá-los em cubinhos e depois eu vou cortar os meus dois queijos. Eu escolhi queijo brie e queijo emmental não porque eles sejam os mais saborosos, mas porque aqui na Espanha eles são bem baratinhos, tá? Mas no final das contas, por serem queijos que derretem bastante, eles vão trazer uma cremosidade ainda maior pro meu recheio. Então aqui na parte do recheio é importante que a gente saiba. A gente tem os ovos com os leites, a gente tem ali a mistura de alho poró, e a gente tem os queijos com o presunto. E aí você pode variar do jeito que você achar melhor, não tem nenhum problema. A gente vai agora partir para a próxima etapa, que é a gente vai pegar os queijos e o presunto e colocar no fundo da forma. Depois a gente vem com o alho poró e as cebolas e depois a gente coloca a parte líquida. Para colocar o líquido é muito importante. Eu não utilizei uma concha e por isso você vai perceber que lá no vídeo, na minha segunda forma, cai um pouco do recheio do lado de fora da massa. Isso acaba sendo um pouco ruim porque esse recheio pode vazar. Então, sempre que possível, utilize uma concha para que você possa finalizar essa parte. Você coloca aí a quantidade de conchas que você achar melhor, sempre deixando ali pelo menos um dedo do líquido para o topo da massa. Dessa forma você vai conseguir ter uma quiche bem cheinha, com uma camada bem douradinha e bem saborosa. A gente vai levar nossa quiche agora ao forno por 25 minutos a uma temperatura de 190 graus. Você vai perceber que quando você retirá-la, o meio dela vai estar um pouco mole, mas é normal. Assim ficaram as nossas quiches. A gente vai agora desenformar e ver qual foi o nosso resultado. Espero que você tenha gostado do vídeo e fique até o final. E se você chegou até aqui, muito obrigado, já se inscreve no canal, manda para os seus amigos e se você gosta de receitas, coloca nos comentários qual é o próximo vídeo que você gostaria de ver aqui no nosso canal.